Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil e Colégio Criativo, uma escola mais humana sempre. Olá, muito boa noite a você, telespectador que inicia com a gente o programa Mundo da Criança nesta noite de sexta-feira. Claro que você já observou que nós estamos sem o nosso querido amigo Marcos Vinícius, mas eu garanto a você que você vai gostar muito deste programa, um programa muito especial, com gente muito especial, muito bem formada, que está visitando a nossa cidade, que é daqui, está retornando para trazer boa notícia para você. Uma entrevista muito interessante. Eu quero dizer a vocês que eu estou aqui junto com Ivan Glaucio Paulino de Lima, um jovem cientista da NASA. Isso que você está ouvindo realmente é isso. É um cientista de Marília, dos Estados Unidos, e que está aqui exatamente para falar para a gente coisas interessantes para a nossa cidade. Mas eu queria iniciar, antes de dar a palavra, de apresentar o Ivan, que já se tornou nosso amigo, que você que é família, que é pai, você que tem um jovem aí, o assunto, a proposta é tão interessante que eu convido realmente a você estar muito junto com a gente nesse programa de hoje, porque ele é muito interessante e eu diria assim, com notícias inéditas para a nossa Marília e até para o nosso país. O Ivan está trazendo para a gente coisas interessantes para você que é jovem. O Ivan também é muito jovem para uma situação tão privilegiada de ser um cientista da NASA. É isso mesmo que você está ouvindo, um cientista da NASA. Isso tem tudo a ver com o mundo da criança. O mundo da criança é aquela criança que nasce, que cresce, que evolui, que estuda, que progride e que chega a ter esses títulos tão interessantes. Mas o Ivan, ele é um biólogo que é formado em genética pela UEL, e depois ele fez mestrado, ele fez doutorado, ele vai contar toda essa história para a gente. Mas o interessante que eu queria destacar, que você, telespectador, ele é de Marília, mas ainda ele é formado aqui na nossa escola Amílcar Matei. Que interessante, escola pública, olha aí, enviando e dando a honra para nós. Eu me sinto assim, como marilense, muito orgulhoso desse jovem ser um cientista da NASA. Escola pública, isso para quebrar alguns tabus de que realmente é uma situação muito privilegiada com a escola privada. Não, nós temos aqui alguém muito diferenciado e que vai trazer para a gente uma proposta muito interessante, com um título muito interessante e que realmente acabou motivando muito este programa. Então eu queria apresentar para vocês o Ivan Glaucio Pinheiro Lima. Ele é um cientista da NASA e está aqui para falar com a gente sobre a sua formação, sobre os passos que ele caminhou até chegar lá e agora está aqui para a gente para dar algumas notícias interessantes. Ivan, muito obrigado pela tua presença. Eu confesso que eu me sinto assim muito vaidoso, honrado de ser marilense e ter aqui um conterrâneo marilense com esses títulos todos de ser um cientista da NASA, tão distante e tão pertinho do coração da gente, da nossa cidade. Ivan, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, boa noite a todos os telespectadores. É um prazer sempre contribuir com a informação, com informar o pessoal aí de Marília, o pessoal interessado em buscar mais informações. E
como é o assunto que eu trabalho, que eu atuo, é sempre um prazer para mim falar. Sempre que tiver oportunidade para eu vir, pode me convidar que eu vou voltar. Como você falou, a minha formação, eu estudei em escola particular também, mas grande parte da minha formação básica foi em escola pública, né? Estudei no Carlota, estudei no Olga Maria Gasparetti Simonaio, estudei no Amilcar e Matei, onde eu me formei. Estudei nos colégios particulares também no Sagrado Coração. Estudei hoje é a Interação, né? Na época era Interativo. Então, é importante destacar, né, o papel da formação básica e da formação da rede pública também, né? Que hoje em dia, especialmente hoje em dia, a gente tem acesso à informação através do computador, na internet, tem um mundo à disposição. Então, os alunos interessados, eu acho que tem que procurar mesmo saber identificar um assunto que ele quer estudar e buscar sempre informação e não se deixar parar, né, por obstáculos. Os obstáculos devem servir como estímulos para serem superados. O próprio astronauta Marcos Pontes, que é daqui de Bauru, ele estudou exclusivamente em escola pública e teve vários títulos, uma carreira brilhante e é o primeiro astronauta brasileiro, o único brasileiro que chegou ao espaço, né, ficou algumas semanas lá, alguns dias no espaço, fez experimentos científicos e hoje tem uma fundação que faz trabalhos educacionais belíssimos, né? Então, é um prazer para mim voltar para Marília e divulgar algumas coisas, alguns trabalhos que eu estou desenvolvendo lá e ter esse espaço aqui disponibilizado pelo Dr. Francisco. Olha, você tem a certeza que é de muita honra para a gente ter uma pessoa assim tão próxima da nossa cidade, gente daqui, do nosso meio e falando uma linguagem assim. Eu queria que você sentisse o Ivan assim de perto, que ele é um entusiasta pelo que ele está fazendo e o que ele vai contar para a gente. É realmente muito interessante. Eu queria assim, você formou na UEL, fez mestrado, doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e depois o seu caminho foi para a Inglaterra e até chegar na NASA. Então eu acho muito interessante que você explique para a gente. Porque a gente fala assim, a NASA, né? E a gente vê um modelo de soberba, de uma coisa assim fantástica, e realmente mas de repente vem você tão humilde aqui, tão marilhense, tão próximo da gente, fala, eu sou um cientista da NASA. Realmente é muito interessante. Então eu queria que você falasse assim, olha, eu saí daqui do Amilcar, né? Fui para Londrina, Rio de Janeiro e tal, cheguei na Inglaterra, e depois, como é que você chegou na NASA, Ivan? Pois eu fiz doutorado no Rio de Janeiro e tive a oportunidade de conseguir uma bolsa de doutorado de sanduíche que me permitiu passar um ano na Inglaterra, onde eu fiz vários experimentos em colaboração com outros países também da Europa, numa área uma área conhecida como astrobiologia, que é o estudo da possibilidade de existência de vida em outros planetas. Então o que eu fazia em laboratório era testar diferentes condições de ambientes extraterrestres em micro-organismos e ver até que ponto eles poderiam sobreviver. E isso tem um alinhamento perfeito com os interesses da NASA, né? E quando eu voltei para o Brasil, em 2010, para defender o doutorado, eu fiquei sabendo que uma pesquisadora da NASA ia estar no Brasil. Eu convidei ela para ser examinadora da tese do meu doutorado, da prova final, e ela aceitou, apresentei o projeto de pós-doutorado para ela adorou, gostou, eu submeti o projeto para a CAPES aqui do Brasil, então consegui uma bolsa da CAPES, do governo brasileiro, e fui para os Estados Unidos, para o Centro Ames de Pesquisa da NASA. Então ela foi minha supervisora lá, da pesquisa. Então, depois do doutorado, eu desenvolvi esse projeto de pós-doutorado, que foi uma pesquisa científica, para identificar micro-organismos que são resistentes à radiação. No meu doutorado, eu trabalhei com um modelo biológico, que era uma bactéria chamada Deinococcus radiodurans, que é extremamente resistente à radiação. No pós-doutorado, eu consegui isolar alguns outros micro-organismos resistentes à radiação, de ambientes extremos, como o deserto do Atacama, no Chile, e o deserto de Sonoran, lá perto da Califórnia, né, no Arizona, no estado do Arizona. E tive alguns resultados muito interessantes. Nós fizemos um catálogo de micro-organismos com diferentes pigmentos e caracterizamos o espectro de reflexão desses pigmentos e criamos um banco de dados que no futuro vai ser utilizado por astrônomos para procurar bioassinaturas em exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas, para saber se existe chance de ter micro-organismos, aí, grandes massas de Terra, nesses exoplanetas, através de imageamento, né, de tirar foto desses exoplanetas, saber se tem micro-organismos que podem viver lá.
Então essa foi a minha trajetória na NASA e hoje eu estou participando de uma missão espacial Deixa eu, da antes NASA. de você chegar nisso, eu queria assim, quando você fala em micro-organismo resistente à radiação, você está se referindo, você mencionou o nome de um micro-organismo, mas e a radiação? Qual radiação que você está se referindo? Os testes que eu fiz foi com radiação ultravioleta, uma forma de radiação bem energética do espectro ultravioleta, é UVC. Então ele tem alguns tipos, ele provoca no DNA desses micro-organismos alguns efeitos semelhantes a um tipo de radiação que é radiação ionizante, radiação X, radiação gama, que quebra o DNA, né? Então o UVC tem a capacidade de também quebrar o DNA, mas é muito mais acessível. Uma lâmpada germicida, uma lâmpada parecida com essas fluorescentes que a gente tem nas nossas residências, um tipo parecido que emite radiação ultravioleta pode ser usado no laboratório para fazer com diversos objetivos. No meu caso, o meu objetivo foi isolar micro-organismos resistentes à radiação, utilizando o UVC como elemento para selecionar esses micro-organismos. Esses micro-organismos, a expectativa era o quê? Você desenvolveu isso em laboratório? Eles são presentes normalmente? Por que a escolha desses micro-organismos? Eles são presentes no ambiente. Eu fui para um ambiente extremo, que é o deserto. O deserto ele tem a dessecação, né, a ausência de água, ela causa um efeito semelhante ao da radiação, que é a quebra do DNA. Então, os micro-organismos que estão presentes nos desertos, eles tendem a ser resistentes à radiação. E foi isso que eu consegui demonstrar com o meu trabalho de pós-doutorado. Isolei uma diversidade muito grande de micro-organismos resistentes à radiação e agora a gente tem lá esse banco de dados de micro-organismos para ser explorado. Esse banco de dados, esse trabalho seu, você apresentou essa tese com um pós-doutorado, né? Foi. O pós-doutorado ele não tem um documento igual ao mestrado e doutorado. O que se exige são publicações. Um artigo, E eu publiquei na PNAS um artigo muito interessante, que está um dos mais citados aí, com esse catálogo de pigmentos, né? E publiquei alguns outros artigos do Atacama em outras revistas também, um capítulo de livro, já com um outro enfoque de biologia sintética, que é o que se fala bastante na NASA agora. Então é o que se exige de um pós-doutorado. Isso nos deixa assim muito pequenininho, sabe, telespectador? Você que está nos assistindo e parece assim uma conversa assim muito complexa e difícil, mas essa é a sequência de alguém que evolui para uma pós-graduação, chega num nível de que o trabalho ele passou a ser útil ou tem ainda um futuro a ser discutido, é isso? Exatamente, a ser explorado, a ser discutido. Então, quer dizer, o trabalho que a gente desenvolve lá é conhecido como ciência fundamental, ciência básica, porque não existe uma aplicação direta e imediata, não existe uma comercialização imediata, a gente não está desenvolvendo um produto, a gente está investigando um fenômeno dos seus princípios, né? Então, futuramente isso poderá ter uma aplicação, isso poderá ser muito importante, por exemplo, para a caracterização aí de exoplanetas, saber que lugar aí do universo que pode ter vida, e especificamente agora, nas missões, nos projetos que eu estou participando aí para o futuro, o que a gente está desenvolvendo provavelmente vai ser muito importante para as missões de longa duração. É uma linguagem assim muito nova para a gente, né? Quando você se refere a esse tipo de projeto, até a esse tipo de situação. Mas eu diria assim, o telespectador talvez possa sentir a empolgação com que esse assunto é tratado e como isso mexe com a mente de quem procura fazer, dentro das limitações, ciência, de quem procura fazer um trabalho voltado para uma pós-graduação, um trabalho científico, publicações, que tenha uma praticidade. E uma coisa tão nobre sob o aspecto científico, com uma aplicação para o espaço tão grande. E veja, então, telespectador, que a gente tem muita coisa para conversar e ele vai falar já exatamente por que ele está aqui. Eu quis que ele se identificasse para saber que alguém que saiu de Marília, do Amilcar, e está numa situação de um pós-doutorado tão grande, traz uma notícia tão interessante para a gente e que tem propostas interessantes. Então, nós vamos para um intervalo
rapidinho, já voltamos já para continuar falando com o Ivan, que é um cientista da NASA, que nos dá a honra da visita aqui hoje.